Boa noite, sejam bem-vindos ao podcast, o podcast da Educação Adventista em São Carlos. Dando prosseguimento aos 10 dias de oração e 10 horas de jejum, estaremos hoje conversando sobre um tema de suma importância, saúde física. E hoje nós temos dois convidados especiais. Professora Andréia, professora de Educação Física aqui no Colégio Adventista, e o professor Bruno, também aqui do Colégio Adventista, que dão essa aula aqui super importante, e nós agradecemos pela presença de vocês. O prazer é meu. Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui e poder estar orientando algumas coisas sobre atividade física. Oi, gente, tudo bem? Também agradeço pelo convite de vocês e também vai ser um prazer aqui passar esse curto momento aqui falando sobre atividade física. Eu que agradeço. Nós vamos dar início ao podcast fazendo uma oração. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque neste momento poderemos ter uma conversa que poderá ajudar pessoas que estarão nos ouvindo a ter uma qualidade de vida melhor devido às suas escolhas. Que isso possa ser uma bênção em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a importância da educação física. O que os professores, a professora Andréia, o professor Bruno, poderia citar aqui para nós sobre a importância da educação física? A educação física, além de trabalhar a parte motora das crianças, ajuda no desenvolvimento do crescimento das crianças. Também, né, Bruna, a gente vê bastante a questão assim de sociabilidade, de trabalhar em equipe, de respeito mútuo. Então, tudo isso envolve a educação física, principalmente nas crianças. Exatamente. E na educação física a gente também desenvolve as capacidades, né? Que é a força, a velocidade, o equilíbrio, que a gente aprende lá nos anos iniciais e leva para a vida toda, né? Até então, quando a gente fica depois de adulto, já na melhor idade, a gente volta a buscar a educação física para quê? Para readquirir essas capacidades aí que a gente aprendeu lá na infância. Exatamente, principalmente a parte muscular, né? Exatamente. Que com a idade a gente vai perdendo essa capacidade muscular. Eu não sei se alguns dos ouvintes vão concordar com a melhor idade. Eu procurei escolher uma melhor fala aqui. O meu pai não acha a melhor idade. Mas graças a Deus estamos bem e vivos. Isso. Amém. Mas diante da fala de vocês, eu lembro, por exemplo, do meu irmão. Era um garoto quieto, mas na educação física, jogando, vocês precisavam de ver. Ele conversava, ele brincava, ele jogava. Justamente dentro disso, né? A importância da educação física, né? Desenvolver e ajudar a desenvolver a criança. Mas, professora Andréia, vou te fazer uma pergunta. Ok. Eu não gosto de praticar nenhum esporte. Nossa. Não gosto, não quero, mas hoje eu percebi que é importante. Sim, é muito importante. Mesmo você não gostando de nenhum esporte, é essencial que você pratique uma atividade física. Então, o que a gente indica para quem detesta, né? Ou não, nunca tive o hábito de praticar o esporte e tal. Então, a gente indica assim, que se você não tem nenhum esporte mesmo, nenhum que você goste, eu acho muito difícil, porque eu amo todos, né? Vários. Mas se você não tem nenhum que você goste, eu sugiro você começar com a caminhada.
Porque pelo menos é de graça, né? Exatamente. Além de você não ter um custo financeiro, a caminhada pode ser feita em vários lugares. Só que tem alguns detalhes que a gente precisa cuidar, né, Bruno? Isso. A gente precisa cuidar muito no começo, de começar devagar, numa distância que não seja muito longa, com calçado correto, num horário que não tenha muito sol, né, para você não ter um desgaste físico muito grande. Você tem que se hidratar muito, beber muita água e depois pode alongar antes ou depois e principalmente descansar após a atividade, né? Não fazer uma atividade assim muito corrida. Eu mesma e uma professora já tentamos fazer uma atividade que a gente não estava preparada e o desgaste foi muito grande, a gente passou mal, teve algumas coisas que não foram legais. Então, por favor, de preferência, procurar um profissional, né, para te orientar. Tem os personal trainer, né, até assim, algum amigo que tenha instrução, né, porque tem, por exemplo, tênis muito reto já prejudica, tem que ter um amortecedor, um tênis apropriado, porque senão dá problema também. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta na hora de fazer a atividade física. Eu estava esquecendo uma coisa muito importante. Não adianta fazer atividade física uma vez por semana. Você tem que ter uma sequência, você tem que ter um hábito de fazer. E eu vou falar para vocês, a gente no começo é difícil, não é fácil. Para mim também não é fácil. Por mais que eu amo o esporte, eu vejo que é difícil. Mas com o tempo, você vai melhorando, você vai pegando o hábito e daí depois você não consegue mais ficar sem praticar. Você começa a praticar e daí você vai querer sempre. Professor Bruno, vou de um extremo a outro extremo. Para a professora Andréia, eu disse que não gostava. Mas agora eu estou fazendo o papel de um jovem que quer ser profissional do esporte. É saudável? Aí o pastor falou a palavra-chave, foi ao extremo, né? Todo mundo pensa que o profissional é a pessoa mais saudável do mundo, né? E a gente vê nos estudos que não. Os atletas profissionais são os que mais prejudicam o seu corpo. É muita lesão, porque eles tentam levar o seu corpo ao limite. Então, levando para esse lado, vendo para esse lado, e resumindo já, eu falo para você que um atleta profissional não é saudável, porque ele leva o seu corpo ao extremo do exercício físico. Mexeu com competição. Também tem o outro lado, né? A parte emocional, a parte tem que ser muito trabalhada. A gente vê que, né, as jogadoras de vôlei, elas chegavam sempre, as brasileiras, elas chegavam sempre quase na final, e na final elas perdiam por causa que o emocional não estava tão preparado. Aí até foi agora, você vê assim, nos clubes, nos lugares, eles têm a pessoa que trabalha o emocional do atleta, né? Isso. Porque o atleta também, o emocional dele é abalado. Não só a parte física, também afeta a parte emocional, a parte mental. Né? E tem muitos atletas que, por exemplo, depois que param de competir, entram em depressão, tem alguns problemas mais graves, porque ele estava num ritmo de ganhar, de competir, ganhar e competir. Depois que ele não tem mais condição, que o corpo dele diz não dá mais, aí complica, né? Aí ele tem que trabalhar o emocional de novo. Até em relação à comida, tá? Eu fui atleta, assim, participei, assim, de competições de natação e de algumas outras atividades, e o meu médico pedia para eu comer 6 vezes ao dia, porque eu tinha um desgaste físico muito grande. Só que depois eu parei de competir, parei de praticar e continuei comendo esse tanto. E aí eu tive problema de obesidade. Então a gente também tem que cuidar com isso, porque quando você é um atleta, você come diferente de uma pessoa que não pratica esporte de alto nível. E daí depois você tem que reduzir essa alimentação, e é difícil, não é fácil. A professora falando, eu lembrei de uma reportagem do Michael Phelps,
comia 12.000 calorias por dia quando estava na Olimpíada. Por quê? Sim. Porque ele ficava na água gelada, nadando, e o corpo dele consumia uma energia tão grande. Exatamente. Que ele tinha que repor. Se ele para de competir e continua comendo do mesmo jeito, ele não dá conta. Aí vai acabar. Não fecha a conta na balança. Isso. Certo. Professora Andréia, estou ficando conscientizado de que eu preciso fazer exercício e não faço. Mas fiquei tão preocupado com isso que eu tive um sonho: correr uma maratona. E eu vou correr. Posso? Não, eu acho que o senhor vai ter que continuar sonhando. Ou sonhar um pouco mais baixo. Começando lá uma caminhada de 3 km, uma corrida de 5 km. Exatamente. É a mesma coisa que a gente falou um pouquinho no começo. O esporte é uma coisa que tem que ir gradualmente. Não dá para ser de uma vez. De forma progressiva. Isso. Exatamente, progressiva, como o Bruno falou. Porque se a gente começar a correr, a gente vai queimando, né? Não só a gordura, mas o músculo, porque ele não está preparado para esse tipo de atividade que você quer fazer. Você pode cair, desmaiar, vomitar, ter vários problemas se você fizer um esforço físico além do seu limite. Então, não comecem, gente. Aí o pessoal da internet, não comecem sem ter um preparo, comece devagar e aí aos poucos vai aumentando. Aí depois você pode correr uma maratona. Mas era só uma suposição. Era um sonho. Era só sonho, né? Só um sonho. Mas você pode realizar, viu, pastor? Não me coloque em dificuldade. Professor Bruno, o exercício físico, ele pode me ajudar a evitar doenças e ele é garantia de não ficar doente? Sim, para a primeira pergunta, ele pode evitar muitas doenças, né? Mas não nos garante não ficar doentes. Né? Que tem doenças que não dependem, né, da questão só exatamente do cuidado que a gente tem, né? Tem doenças que são virais, que a gente pega, mesmo tendo todos os cuidados, né? O exercício físico é uma ferramenta importantíssima para evitar alguns tipos de doenças, né? Estamos blindando nosso corpo para muitas doenças, mas isso também não nos exime de não ficar doente. Vamos ficar doentes sim, porque... Mas com certeza o nosso corpo vai estar mais preparado para lutar contra essa doença. Nosso sistema imunológico vai estar mais firme, com certeza, né? Eu pergunto agora, professora Andréia, qual é a importância do descanso para quem faz exercício físico? É muito importante, porque assim, todo o nosso corpo, a gente tem aquele ritmo, aquele trabalho. Se você não descansa, ele vai... como se fosse assim, queimando lugares e coisas do nosso corpo que não é o correto, tá? A gente precisa queimar gordura, tá? E não músculo ou outras coisas. Então o descanso ele é extremamente necessário. Fora que ele é necessário para a cabeça, para o físico, ele é necessário também em questão das crianças, né? A gente vê as crianças quando elas chegam muito cansadas, que elas não têm descanso, que elas dormem muito tarde e elas vêm para a escola e aí elas estão cansadas. Aí a gente pergunta para ela: o que foi? Você não quer fazer o exercício hoje? Você não quer brincar hoje? Tia, eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada. A gente vê que dificulta eles lá na atividade, entendeu? Eles não conseguem praticar a atividade
da mesma forma que os outros que estão descansados praticam. Isso é um indício que talvez também estudo, a tarefa, prestar atenção no professor. Exatamente. Vai dificultar. Imagine se educação física, que eles tanto gostam, eles não estão querendo fazer, eles estão cansados. E eles falam mesmo, eles são bem verdadeiros, as crianças são muito verdadeiras. Elas falam: tia, eu tô cansado, eu não dormi à noite por causa disso ou por causa daquilo, eu tô cansado, eu não quero fazer hoje. Então, se eles não querem fazer comigo, imagine conseguir prestar atenção numa aula de português, de matemática, né? Se concentrar. Então, a gente vê bastante dificuldade. Imagina vontade de orar. Exatamente. Estudar a Bíblia. Professor Bruno, uma pergunta aqui. O professor acha, quando nós estamos praticando exercício, melhor praticar só um tipo de exercício ou a gente variar tipos de exercício? Depende muito pro objetivo. Se o objetivo for apenas saúde, nada te impede de praticar futebol hoje, amanhã natação, no outro dia uma corrida, porque vai estar te gerando saúde. Agora, se for parte de treinamento, aconselha-se descanso, que vai entrar na pauta aqui. Vou treinar, meu foco o pastor faz academia, né? Se pegar muito firme só na academia, vou treinar a perna hoje, amanhã eu vou treinar a perna, vai dar certo, professor? Não dá certo. Então, depende muito do objetivo proposto. Já com as crianças, o ideal é que elas façam exercícios variados, porque elas têm que desenvolver o corpo no total. Isso, integral. Então, vamos supor, eu até mexo com os alunos, porque eles gostam demais de futebol, né, Bruno? Então, eu falo para eles: vocês jogarem futebol, vocês só vão ficar fortes das perninhas, os braços vão ficar fraquinho, né? Então, eu brinco com eles assim, que eles têm que praticar vários tipos de esporte. Fora que tem alguns esportes que a gente sabe, como o basquete, o vôlei, que ajuda também no crescimento da criança, né? Então, a criança que joga, ela cresce mais, ela fica até mais alta que determinadas crianças que não praticam esporte nenhum e ficam em casa enfurnados. Então, essas crianças têm que estar. Então, o ideal é que você tenha vários tipos de esporte com as crianças. Tem mãe que fala: eu pus a natação, depois... Legal, é isso mesmo, põe num, depois coloca no outro. A criança às vezes também cansa de um, ela quer fazer outro. Não importa, pode fazer, né? Isso aí vai trazer benefícios para a criança. Com certeza. Eu estou lembrando aqui de uma reportagem do Michael Phelps, que ele disse claramente: olha, nesse último período olímpico, nós temos 365 dias. Ele disse claramente: 100 dias eu não queria treinar, mas mesmo não querendo, eu fui. Como é que a educação física pode ajudar a criança a ter disciplina? As regras ajudam muito nos jogos, né, Bruno? Sim. Eles a seguirem as regras, então eles sabem que se eles saírem dessa regra, eles vão perder ou não vai ocupar, então ajuda muito nisso. Ajuda a questão também, assim, deles estarem em grupo, em coisa, eles verem que aquele que treina um pouquinho mais, ele tem um rendimento, um resultado maior. E aí a gente vai conversando com eles. Professora, olha, esse aluno, ele joga muito melhor. Eu falei: mas olha, ele treina não só aqui na escola, ele treina na escolinha que ele faz. A educação física ajuda a criança, através desses jogos, essas brincadeiras, a conquistar os objetivos. E isso gera a disciplina. Fala: olha, o meu amigo conseguiu fazer uma cesta de muito longe, mas aí ele vai perguntar: como é que você fez? Eu entrei numa escolinha. E o que você faz lá? Eu treino. Como que você treina? Arremesso várias vezes seguidas até conseguir ver o ângulo certo, ver qual é a empunhadura da mão e tudo mais. Então, através da educação física, nessas brincadeiras, nesses jogos que a gente faz a proposta durante as aulas, a conquistar as crianças a conquistarem a disciplina.
coisa importante que a gente deve lembrar é fazer uma conexão entre o físico, o mental e o espiritual. Então, se o aluno está bem fisicamente, ele vai estar mais disposto a fazer as atividades que ele precisa fazer dentro da sua vida. Sim. Eu já senti, por exemplo, uma falta de vontade e um desânimo, ir para a academia sem nenhuma vontade, 5 horas da manhã, e voltar da academia renovado. Muito melhor do que aquilo que eu estava sentindo quando fui. Isso é essencial para a vida das pessoas. É essencial. Quando a gente não está bem emocionalmente, eu, por exemplo, como eu sempre nadei muito quando era pequena, eu gostava muito de nadar, me ajudava a colocar aquela coisa ruim, aquela angústia, aquela canseira, aquele estresse para fora. Então eu acho que a atividade física ela ajuda muito nisso. As emoções. A regular, a colocar para fora, a extravasar num exercício, quando você soa e dá essa sensação de satisfação, de alegria. Então, assim, realmente é muito difícil você trabalhar o dia inteiro. Eu vejo as pessoas, eu converso muito, eu sou assim também. Eu dou aula aqui, 12 aulas. Aí chegar em casa e ir para academia é muito difícil, não é fácil. Mas depois que você sai, é uma alegria, assim, é uma satisfação. O apóstolo Paulo, ele cita e faz uma relação entre os atletas que estão lá no Coliseu, correndo, buscando a coroa, com a vida espiritual. É algo interessante, né? Sim. Porque nós podemos perceber que a nossa vida cristã é uma corrida. O exercício que eu fiz ontem serve para hoje? Não. Já foi. Não serve. O estudo da Bíblia que eu fiz ontem, vou ter que estudar de novo. A oração que eu fiz ontem, eu vou ter que orar de novo. Só que tem uma diferença. A professora citou que pelo menos 3 vezes por semana eu devo fazer alguma atividade física. Cada novo dia um novo treino, então é isso. E na vida espiritual? E nos 10 dias de oração? Será que eu posso ficar sem treinar, entre aspas? Não. Sem orar? Não. Sem buscar a Deus? De maneira nenhuma. Deus fala, buscar primeiro a mim e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, Então eu acho que Deus a gente tem que buscar todos os dias. Eu posso estar muito cansada, mas eu acordo sempre mais cedo para poder estudar, e eu quero estudar sozinha. Eu gosto de ter o meu horário com Deus. E eu acho que isso me fortalece tanto quanto, muito mais, do que a atividade física. E eu acho que isso me ajuda até que eu tenha depois disposição para atividade física, porque eu peço para Deus isso, porque é muito difícil a vida da gente é muito corrida. Então eu peço para Deus, olha, depois de eu fazer todas essas atividades, me ajuda a ter ânimo, e eu peço isso de manhã, e aí Ele me dá ânimo pro dia todo. Só acrescentando uma história aí de buscar primeiro o reino de Deus, uma história bem rapidinha que aconteceu quando eu era aluno de faculdade. Estudei no IASP, agora o NASP, e fui interno. O professor acho que conhece o pastor Davi. Sim. E eu estava conversando com ele e ele estava falando do movimento que é o colégio interno e tudo mais, as atribuições que ele tinha, que estava muito corrido. E aí ele falou uma coisa para mim que eu até hoje não esqueço. Ele falou, Bruno, tá tão corrido esse ano, eu tenho tanta coisa para fazer que eu preciso eu preciso passar mais 1 hora na meditação diária no período da manhã, senão eu não consigo completar minhas tarefas, Então é uma coisa que eu lembro, ele tá cheio de coisa para fazer, ele vai passar mais 1 hora na sua meditação, lá no seu culto diário, para ele conseguir dar conta dos seus afazeres do dia a dia. Mas o normal é fazer o quê? Diminuir o tempo de estudo da Bíblia. Exato. Diminuir ficar um pouco mais na oração.
ontem mesmo eu não estava conseguindo dormir. Eu falei, não, eu tô lendo um livro que a professora Eide me citou para eu ler, eu tô amando. E ontem eu parei e fui ler, porque eu não conseguia dormir, eu precisava dormir. Falei, Jesus, me ajuda a dormir, descansar, porque a gente fica tão ligado aqui na escola, a gente fica tão pilhado, que às vezes não consegue desligar, você tá cansado, com sono e não consegue dormir. E aí eu comecei a ler, eu fui me acalmando, e daí Jesus me ajudou a descansar, a dormir tranquilamente. O exercício de abrir a Bíblia, o exercício de dobrar o joelho, esse deve ser todos os dias. Todos os dias. Esse é o único exercício que overdose não faz mal. Certo? Sem moderação. Pode correr uma maratona com Jesus. Esse não vai causar problema. Não. Mas nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. E eu gostaria, professor Bruno, professor André, que vocês pensassem em um conselho para deixar com os nossos ouvintes, com aqueles que tiveram aí a oportunidade de ouvir esse bate-papo tão agradável entre nós aqui. Quem gostaria de começar? Pode ser eu. Que conselho daria? Eu daria o conselho de... É difícil, não é fácil. Peça a Deus, procure a Deus todos os dias e peça para Ele ajudar você a praticar uma atividade física. Vai ajudar muito. A gente aprende desde pequeno os 8 remédios naturais e nele está o exercício físico. Então pratique, é importante, é essencial, tá? Vai te ajudar muito na saúde. Eu falo, não importa a idade, todas as idades, pessoa mais velhinha, com maior cuidado, né? Mas faça atividade física. Professor Bruno, seu conselho? Vimos aqui a importância da atividade física e pratique, sabemos os benefícios e um conselho é equilíbrio, né? Se você tiver equilíbrio, você vai conseguir manter uma vida saudável, ativa, funcional e você vai ser muito feliz com esse equilíbrio na sua vida e isso vai te trazer benefícios. Amém. Nós vamos terminando, mas eu não posso deixar de dar aquele recado importante de todo dia. Compartilhe o vídeo, curta, se inscreva no canal, chame os seus amigos e lembre-se, você pode ajudar o podcast a ser melhor. Escreva nos comentários sua dica. Enquanto isso, nós vamos finalizar o podcast desta noite com uma oração. E eu vou pedir para a professora Andréia fazer essa oração. Ok. Querido Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de me falarmos um pouquinho de Ti e também da importância da educação física, importância da atividade física para cada pessoa. O Senhor possa ajudar cada pessoa que está ouvindo isso a praticar uma atividade física, estar acompanhando, estar junto dessa pessoa. Também das crianças, o Senhor possa estar abençoando e cuidando. Tudo isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite.